paz do Senhor, meu nome é Lilian Amador, eu tenho 18 anos eu estou aqui para trazer uma palavra de renovação para você. E aí, bora? Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 18 ao 22, diz o seguinte: Samuel, porém, embora ainda fosse um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante ao do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, ele os abençoava e dizia que o Senhor lhe deu outros filhos no lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Vou repetir. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Em 1 Samuel fala sobre a vida de um garoto que foi gerado através de uma mulher que era antes estéril, que foi tocada pelo milagre do Senhor. Ana, a mãe de Samuel, chegou um momento que ela fez um voto com Deus e disse que se tivesse esse garoto, ele seria honrado e dedicado totalmente à obra do Senhor. Ou seja, Samuel foi o fruto de um voto honrado a Deus. E embora fosse muito menino, como a Bíblia diz, ele já estava na casa do Senhor servindo e sendo supervisionado pelo sacerdote Eli. Mas quando eu estava olhando a história de Samuel, eu percebi que realmente havia pontos que nós precisamos trabalhar. Aparece 3 vezes em que a Bíblia diz que, apesar das adversidades, ele crescia na presença do Senhor. Primeiro, Samuel estava crescendo longe de sua família. Como eu li nessa passagem, ele estava crescendo e era muito menino, mas a sua família estava lá feliz e eles estavam sendo abençoados por Deus com mais filhos e filhas, mas Samuel não estava com eles. Só que Samuel sabia muito bem o motivo dele estar longe de sua família, o motivo dele estar servindo num templo. Ele sabia que ele era fruto de um voto que honrava a Deus. Ele, embora fosse menino, tinha muita responsabilidade com o Senhor, com as coisas de Deus. Ele honrava a Deus. Diferentemente dos filhos de Eli, que embora fossem sacerdotes, não estavam honrando. Segunda situação. Samuel estava ali servindo num templo, mas ele era supervisionado pelo sacerdote Eli. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos que também eram sacerdotes do tabernáculo, que era Ofni e Finéias. Estes 2 sacerdotes estavam agindo de maneira completamente errônea aos olhos do Senhor. Eles desprezavam a presença do Senhor, eles desprezavam aquilo que eles tinham, aquilo que foi concedido porque eles eram da tribo de Levi. Eles eram sacerdotes, tinham uma posição, deveriam passar exemplo, mas estavam se deitando com mulheres e seus pecados estavam assim, irando Deus. Eles eram mais velhos e eu imagino que Samuel, um garotinho, via aquelas influências, aqueles sacerdotes que eram mais velhos do que ele também estava seguindo a carreira de sacerdote, mas ele não se deixou influenciar e muito menos deixou que aquilo tirasse o foco dele da obra de Deus. O fato de Samuel não focar nos erros dos seus sacerdotes e não tomar aquilo como, nossa, ele era tão de Deus porque ele está cometendo isso, comprova como nós devemos seguir o exemplo dele. Quantas vezes você se vê se comparando com alguém dizendo, nossa, mas essa pessoa parecia ser de Deus porque ela está cometendo esse erro, então aqui eu não vou mais servir a Deus. Porque às vezes nós colocamos as nossas expectativas nos lugares errados. As suas expectativas têm que estar completamente em Deus, porque Deus é perfeito, Ele não falha. E os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, eles estavam falhando de maneira muito feia aos olhos do Senhor. Apesar de ver os erros e a negligência de Eli em não repreender da maneira correta os seus filhos, Samuel prosseguia olhando para aquele que era perfeito. Você deve se espelhar naquele que é perfeito, e aquele que é perfeito é Deus. Não estou dizendo que você não deve ter nenhuma referência, porque é claro que nós cristãos devemos espelhar a presença de Deus, mas nós também temos falhas. Quando uma dessas pessoas falhar, o que você vai fazer? Você vai sair da presença do Senhor porque você colocou suas expectativas, então sua esperança em uma pessoa mortal, uma pessoa que falha, ou você colocou as expectativas em Deus? Samuel estava completamente fundamentado e suas expectativas estavam todas em Deus, naquele que não tinha falha alguma. Essa era a situação, quando ele começou a ser usado por Deus. Você pensa, uau, que bênção, realmente foi uma bênção para Samuel começar o seu ministério com Deus. Foi uma bênção porque a própria Bíblia diz que era muito raro que as pessoas tivessem visões ou que escutassem a voz de Deus de maneira audível como Samuel. Mas Samuel era um garoto que estava tão alinhado com Deus, estava tão crescendo na presença do Senhor, que Deus permitiu que ele escutasse sua voz suave e que pudesse falar com ele, se revelar. Embora tenha sido uma bênção, foi uma responsabilidade muito grande para Samuel, porque o Senhor falou para ele qual seria o destino de Eli e de seus filhos, que seria a morte
porque eles estavam cometendo pecados que Deus já não estava mais tolerando. Era muito difícil para Samuel dizer para os seus sacerdotes e principalmente para Eli, porque ele estava com ele ali, estava supervisionando Samuel em tudo que ele fazia no tabernáculo, estava ajudando Samuel. Então, imagine você chegar para o seu sacerdote e dizer: olha, Deus me disse que você e seus filhos vão morrer dessa maneira. Com certeza não é uma responsabilidade, é um peso muito grande. Então, foi assim que Samuel se sentiu. A própria Bíblia diz que ele chegou a sentir um terrível medo ao dizer isso para seu sacerdote Eli, mas ele precisava dizer. Ele disse, apesar de ser muito difícil, estar com o coração apreensivo, porque ele honrava a Deus e obedecia às suas ordens acima de todas as coisas. E Samuel cresceu mais uma vez na presença do Senhor. Cada vez mais Deus tinha uma afeição por Samuel. Cada vez mais, não só Deus e seu povo, mas as palavras que saíam da boca de Samuel eram concretizadas, porque ele permitiu e honrou o Senhor, obedeceu e permitiu que dos seus lábios saíssem as palavras divinas, as palavras proféticas do Senhor. Agora preste muita atenção. Tudo que Samuel conseguiu vencer em Deus, todas essas adversidades, estes obstáculos, ele conseguiu vencer porque ele colocava Deus como sua prioridade e estava honrando a Deus em todo o tempo, desde menino. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus diz o seguinte: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Ele estava falando sobre como ele honraria Samuel, que o honrava o tempo todo, e como desprezaria os filhos de Eli, que também o desprezavam o tempo inteiro. Se você quiser ser usado por Deus, se você quiser crescer na presença de Deus, se você quer ter um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual, é necessário que você honre a Deus. Mas será que você está de fato honrando a Deus com o seu tempo, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes? Ou será que você está usando coisas bobas para substituir o seu tempo que você teria com Deus? Ele honrava a Deus não só com suas atitudes, mas com seus pensamentos, com sua conduta, com suas ações e com a sua obra, com o seu coração. Honre a Deus com a sua inteligência, com a sua juventude, com a sua sagacidade, com a sua força, com a sua esperteza, com a sua alegria, com o seu amor, com a sua devoção. E era isso que Samuel fazia. Uma daquelas adversidades impediu Samuel de concretizar o seu chamado e o seu ministério em Deus. E ele também não permitia, porque ele estava tão focado em Deus que ele não parava para olhar e se abalar por aquilo. Quantas vezes você tem permitido que a distância das pessoas que você gosta, ou os erros de outras pessoas, ou as adversidades que estão acontecendo, permita que isso determine o seu chamado ou o que você vai ser em Deus? Mas a palavra de Deus diz que quem determina o seu chamado é somente aquele que te chamou. Ninguém e nada pode determinar aquilo que você vai ser, aquilo que você vai fazer no reino, senão Deus. Pois a obra não é minha, a obra não é sua. A obra é completamente e exclusivamente dele. Um menino muito jovem, entendia e tinha a responsabilidade que sacerdotes mais velhos não tinham. Um menino muito jovem foi usado para falar em nome do Senhor. Um menino também, muito jovem, foi usado para ser um canal de bênçãos para todo Israel. Então somente honre a Deus como você puder, honre o seu chamado, honre aquilo que Ele te concedeu, honre a presença dEle e seja cada vez mais próximo. Crie um relacionamento com Deus, cresça na presença dEle assim como Samuel crescia. Lembre-se de que nada nem ninguém, nada vai te impedir de realizar o chamado que Ele te concedeu. Seja um canal de bênçãos. Não sei quais são as promessas de Deus para sua vida, quais são os planos que Ele tem para você, qual é o seu chamado, o seu ministério, mas eu digo que honre, antes de tudo, a presença de Deus, porque ela já é algo que é uma honra muito grande para nós, porque a presença dele é imerecida. Então pense nisso, que só o fato de você ter a presença de Deus já é algo que você deve ter muita alegria e sentir honrado. E no futuro, eu acredito de que Ele te usará muito como Ele usou Samuel. Honre para ser honrado por Deus, honre para ser estimado por Deus e honre para ser boca de Deus nessa terra. Se você gostou dessa palavra, se sentiu abençoado por ela, curta, compartilhe e se inscreva no canal do meu pai. Que Deus abençoe você, um beijão e até a próxima.